E essas temperaturas mais baixas são apenas um dos fatores que contribuem para o surgimento das doenças de inverno. As temperaturas mais baixas, né, Fabiana? E a principal delas é a gripe, que quando maltratada ou mal curada, como se diz, pode ter consequências mais graves. O médico pneumologista Daniel Forte está conosco para falar sobre o assunto. Bom dia, doutor Daniel. Obrigada pela presença. Bom dia. As pessoas costumam confundir gripe e resfriado. Quais são as principais diferenças? A gripe, de uma maneira geral, apresenta sintomas mais... a pessoa fica com um estado geral muito mais comprometido. Febre alta, prostração, mal-estar, dores musculares intensas, que a gente chama de mialgias. E o resfriado são sintomas mais brandos. Coriza, obstrução nasal, pode também apresentar um pouco de tosse, mas em geral a gripe apresenta sintomas mais proeminentes, mais graves, e a pessoa tende a ficar com um estado geral mais comprometido. Um mal-estar muito maior, no muito caso, maior. Né? O que fazer em cada um dos casos? São várias as medidas importantes. A principal profilaxia, a principal medida de prevenção, sem dúvida nenhuma, é a vacinação. Essa é a principal medida de prevenção. Depois tem outras medidas fundamentais também, evitar locais com aglomeração de pessoas, mal ventilados. Isso é fundamental porque é ali que é mais transmitido os vírus, né? A pessoa tosse, o vírus fica no ar e as outras pessoas acabam inalando aquelas gotículas com vírus e desenvolvendo a doença. E sempre na linha da prevenção, né? Aquela máxima de que é melhor prevenir do que remediar. Não tenha dúvida disso. Nos casos das doenças respiratórias agudas do inverno, como é o caso da gripe, o resfriados, e as suas complicações, pneumonia, sinusites, otites, que são as infecções de ouvido, sempre é melhor prevenir, sem dúvida nenhuma. No caso de contaminado já, a pessoa gripada deve fazer o quê? Tá. Em primeiro lugar, o que a gente sempre fala, porque existe uma sobreposição dos sintomas de uma doença com a outra, dessas que a gente está comentando. Então, o ideal é a avaliação do médico, tá? Para tentar chegar num diagnóstico correto e um tratamento adequado. Tentar sempre evitar a automedicação. Porque a automedicação, de uma maneira geral, pode piorar ou agravar sintomas da doença. E a medicação é em cima dos sintomas, né? Porque tem que esperar passar mesmo a gripe, como se diz? Não é bem assim. Então, às vezes, a gripe não passa. De uma maneira geral, a gripe é um problema, uma doença benigna e autolimitada, mas pode complicar. Pode ter complicações, e complicações graves e complicações sérias, levando até risco de vida. É como nós ouvimos também, é uma gripezinha, daqui a pouco passa, agora gripe mal curada, né? O que pode acontecer, o que pode acarretar? A pessoa pode evoluir com uma pneumonia que pode ser ou uma pneumonia viral pela própria gripe, como aconteceu muito em 2009 nos casos de gripe H1N1 grave, ou uma pneumonia bacteriana por uma bactéria que acaba se instalando no organismo mais comprometido e levar a quadros graves, até com risco de vida mesmo. Sinusite pode ser consequência de gripe mal curada? Pode, e isso é muito comum. Por isso que é ideal um atendimento médico para receber um diagnóstico certo e um tratamento adequado. E além da pneumonia, da sinusite, quais seriam as outras consequências dessa gripe mal curada? Uma otite, infecção de ouvido, isso é muito comum, infecções de garganta, broncoinfecções, as pneumonias de uma maneira geral e também as exacerbações das doenças crônicas, né, como uma exacerbação de uma asma brônquica, de uma rinite, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, que é doença muito relacionada ao hábito de fumar. Então, essas doenças exacerbam mais nessa época do ano, por causa disso tudo que a gente está conversando. Deixa eu aproveitar, você falou até, tocou no assunto da gripe A, né? Como é que está essa questão da própria... É uma situação que preocupa ainda? Sempre preocupa, né? Porque foram casos graves, extremamente graves, com vários óbitos, mas o Ministério da Saúde, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, está fazendo um bom trabalho em relação a isso. A campanha de vacinação foi um sucesso e dentro das vacinas do Ministério da Saúde já está incluída o subtipo do H1N1. Então, eu não acredito que esse ano tenhamos grandes problemas com H1N1. Acredito que sejam mais casos isolados, mas sem grandes complicações, como foi em 2009. Daniel, além dessas que a gente já citou, quais outras doenças de inverno, que a gente poderia chamar assim, que preocupam também?
nós podemos dividir em dois grandes grupos essas doenças do inverno. As infecções respiratórias agudas, né, como a gripe, os resfriados e todas as suas complicações, e as doenças crônicas que exacerbam, que descompensam mais nesse período, que é a asma brônquica, as rinites, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que acabam também tendo uma morbidade, uma mortalidade aumentada nesse período do inverno. Independente dos sintomas, todas pedem um cuidado especial, como todo tipo de doença. Né? Com certeza, porque a automedicação, e isso a gente acaba vendo muito, é o que acarreta aos casos graves. A gente falou de tosse como sintoma de gripe, às vezes até de resfriado, né? Você citou no começo. Mas muitas pessoas têm uma tosse persistente. Isso pode ser sintoma de várias doenças ou quais as principais? A tosse persistente, sem dúvida nenhuma, é o que a gente acaba mais vendo na prática. A pessoa que teve um quadro viral, que teve uma gripe, um resfriado e acaba desenvolvendo uma tosse. E aí, mais do que nunca, precisa da avaliação do médico. Por quê? Para chegar no diagnóstico correto. Isso pode ser uma sinusite, isso pode ser uma asma brônquica, isso pode ser uma broncoinfecção e que precisa desse diagnóstico para ter um tratamento adequado. Ok. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia, boa semana.